Rosana, você não é a sua mãe. Meu nome é Rosana, eu sou pastora na Sara Nossa Terra, na sede, e eu gostaria de contar o meu testemunho, que aconteceu há poucos meses atrás, e ela começa exatamente com a história da minha mãe. A minha mãe, ela teve câncer de seio e teve que fazer uma mastectomia total. Ela teve mais ou menos aos 62 anos, mais ou menos. E ela teve que fazer mastectomia total, tirou o seio, tirou parte da axila e passou disso, ela teve que fazer uma químio, uma rádio. E naquela época eu nem morava aqui no Brasil e foi muito difícil vê-la viver aquela situação. Quando ela foi para o hospital, quando ela fez a cirurgia, e aquilo fica muito guardado, né, no teu inconsciente, né? E eu sempre fui uma pessoa que sempre fiz vários exames, né, principalmente os exames de mama, sempre anualmente, até por conta do histórico da minha mãe. Só que eu passei um ano, pulei e não fiz. E esse ano eu fui fazer. E todos os meus achados eram benignos, então eu me sentia super tranquila em relação a isso. Mas quando eu peguei esse exame agora atual, que a última mamografia que eu fiz, deu um achado para malignidade. E aí começou a minha história, porque começou a mexer com o meu emocional de uma forma muito forte, porque as memórias da minha mãe vieram à minha mente e eu comecei a lembrar de tudo que ela viveu e principalmente, justamente no mesmo seio esquerdo, e justamente, né, na mesma idade dela. E aquilo começou a vir no meu emocional, na minha mente, de uma forma muito pesada. Eu comecei a me angustiar e no meu coração já vinha aquela situação: você vai repetir essa história. E aí começou então a minha batalha, a minha busca em oração, né, nas campanhas da igreja, orando. E fui fazer os exames, né, da qual a médica começou a pedir. A médica pediu uma outra mamografia, pediu uma ressonância e eles foram dando a mesma grau de malignidade. Mas eu fui buscando a Deus, trabalhando isso no meu coração, buscando na palavra, buscando nas campanhas, buscando diante de Deus a resposta que Deus tinha para mim. Eu não estava aceitando e nem querendo me conformar com algo que se diz que é hereditariedade. E aí comecei a buscar. E a primeira palavra que eu recebi a respeito, e foi muito forte, foi uma palavra contundente, até de uma bispa querida aqui da igreja. Quando eu contei para ela, ela falou assim: Rosana, você não é a sua mãe. Aquilo já me levantou, me deu um baque. Eu falei, é verdade, eu não sou a minha mãe. Apesar de amar a minha mãe, a história dela era a história dela. E eu tenho uma nova história com o Senhor. Então, a partir daí, eu firmei e buscando, sabendo que Deus estava usando vidas, palavras para trabalhar no meu coração a respeito disso. Quando eu ouvi uma palavra do Bispo Robson, que ele disse que o maior milagre começa e acontece primeiro dentro de você, nos seus pensamentos, nas suas emoções. E isso vem e se externaliza para o seu físico, para o seu corpo. Então eu comecei a renovar a mente na palavra de Deus, que as coisas novas se passaram, eis que se faz tudo novo, que Deus fez coisas novas para a minha vida. E que eu podia crer que a história da minha mãe tinha parado nela, o histórico de enfermidade, que Ele não iria me acompanhar, que eu tenho uma nova história com o Senhor. E a minha vida, o meu corpo, a minha história é diferente. Então foi em cima disso que Deus foi usando, através da palavra, palavras que foram formatando e renovando a minha mente. E eu comecei realmente a buscar e crer que Deus é um Deus que muda sentenças. Deus é um Deus que muda toda a sentença. E se for possível, e se é que pode se dizer, Deus muda o seu DNA. E aí eu fui fazendo os exames que a médica pediu. E o último que eu fiz foi uma biópsia, porque até então todos estavam sendo iguais. E ela pediu uma biópsia
né, para colocação até de um metalzinho, um stencil, para poder demarcar o local, né? E eu fiz essa biópsia, né, que é uma mamotomia, quem já fez sabe, e aguardando o Senhor, mas a palavra de Deus vinha sempre ao meu coração: eis que as coisas velhas já se passaram, eis que fiz tudo novo. A tua história é diferente da sua mãe, eis que mudo sentenças na sua vida. E eu também me lembro que das celebrações de agora que nós tivemos em julho, quando o bispo Lucas levantou e falou assim: Deus está curando alguém. Foi no finalzinho das celebrações de câncer. E sabe quando você agarra essa palavra? Eu agarrei, eu falei: Deus está mudando a minha sentença. E quando eu recebi o resultado da biópsia, foram achados benignos. Então ali Deus estava dizendo para mim, para a minha vida, e está dizendo para a nossa, né, para esse testemunho, para quem estiver ouvindo, que Deus é um Deus que não tem limites. Quando você busca de todo o teu coração e renova a sua mente na palavra dele, crendo que todas as coisas que Deus fez são boas, perfeitas e agradáveis, e que Deus faz tudo novo para você na sua vida quando você crê, quando você alimenta a sua fé e renova a sua mente na palavra de esperança, de fé, de força. Então eu estou aqui para dizer que Deus é um Deus que muda sentenças na sua vida, porque Ele é um Deus que te ama. E o Deus quer te dar vida e vida em abundância, e fez assim comigo. E principalmente a batalha na mente é algo que você tem que estar buscando, se fortalecendo e renovando todos os dias da sua vida na presença de Deus, porque Deus tem coisas novas para colocar todos os dias.